Olá, pessoal! No canal Ser Ciência, você tem a chance de aprender física com as imagens do telescópio espacial James Webb. Além de mostrar e detalhar as imagens, neste canal você toma conhecimento da ciência que fundamenta a formação das imagens e as conclusões que obtemos dela. Vamos, portanto, ao objeto de hoje. Trata-se do Quinteto de Stefan, cujas imagens vamos apreciar a partir de agora. O que pretendo mostrar para vocês hoje é o seguinte: primeiro, onde localizar esse objeto no céu? Para que direção o telescópio espacial estava apontado quando fez essas imagens? Qual o tamanho aparente do campo desta fotografia, dessa imagem? Quais são as faixas de comprimento de onda observadas? E vamos, inclusive, esclarecer essa história de que o Quinteto de Stefan foi até personagem de filme. Na verdade, personagens. E você também verá detalhes dessas imagens com aquele tempero, com aquela cerejinha do bolo que a gente gosta de colocar aqui no canal Ser Ciência. Como vocês sabem, essas imagens foram liberadas no dia 12 de julho de 2022. Esse objeto é denominado Quinteto de Stefan. É o primeiro grupo compacto de galáxias conhecido, e este nome se deve ao fato de que ele foi descoberto em observação por telescópio pelo astrônomo francês Édouard Jean-Marie Stephan, em 1877. As coordenadas desse objeto, no sistema equatorial de coordenadas, ascensão reta e declinação, estão colocadas aí para aqueles que conhecem esse tipo de localização no céu. A fonte dessas coordenadas é o programa, é o software Stellarium, que eu costumo utilizar no meu computador. Sobre essas coordenadas, chamo atenção para o fato apenas de termos uma declinação positiva. Essa declinação positiva significa que esse objeto está na parte norte do hemisfério celeste, ou seja, ao norte do equador celeste. Isso significa que ele é mais facilmente visível ou visualizável para pessoas que estão ao norte do equador terrestre. Mas vamos mostrar que para quem está no hemisfério sul também é possível essa visualização. Aqui vocês têm uma representação do céu de Belo Horizonte na data de 7 de agosto de 2022, para vocês terem uma ideia de como que esse objeto poderia ser observado, sempre ao telescópio, tenhamos clareza nisso. Vocês têm o ponto cardeal norte, aqui noroeste, aqui nordeste, e o Quinteto de Stefan ele está localizado na constelação do Pégaso, naturalmente invisível a olho nu, mas é interessante saber a localização desse objeto. Então, nesta imagem, eu mostro para vocês que você, para localizá-lo, você vai olhar diretamente para o ponto cardeal norte e elevar o olhar de um ângulo de 36 graus. Isto quando? No momento do seu trânsito. Trânsito é a passagem do objeto pela linha que une os pontos cardeais norte e sul e o zênite celeste, ponto mais alto do céu. Então, no caso prático, basta você olhar para o horizonte e elevar o olhar de 36 graus, no caso de Belo Horizonte, quando, nesta data de 7 de agosto, por exemplo, o horário é 1h30 da madrugada, do dia 7 de agosto. Fica a sugestão para você, pelo menos, saber onde que está localizado esse objeto. Aqui eu coloquei a data do trânsito em Belo Horizonte no dia 31 de julho, 1h58. Então, o trânsito é essa passagem do objeto pelo meridiano celeste, a linha que une os pontos cardeais norte e sul. É o melhor momento para a visualização desse objeto em particular. No dia 7 de agosto, 1h30. No dia 14 de agosto, 1h02. Como medir 36 graus no céu? Vocês se lembram, aqueles que estão seguindo o nosso canal, que em vídeo anterior eu mostrei para vocês que nós podemos utilizar a mão para fazer medidas astronômicas, medidas de ângulo, de tamanho aparente no céu. Aqui vocês veem, por exemplo, que a mão aberta
na distância do braço estendido te permite avaliar a medida de 20 graus. E outras medidas estão colocadas nessa figura, caso você precise. Aqui também temos representação do uso da mão, sempre à distância do braço estendido, para você medir outros ângulos de 10 graus, 2 graus no céu. Nessa terceira imagem, eu mostro para vocês que o diâmetro aparente do Sol, medido em graus, é meio grau, equivale a aproximadamente 30 minutos de grau, é a mesma medida aparente do diâmetro angular da Lua. Nesta sequência, eu mostro então para vocês o que aconteceria em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, no dia 31 de julho, o trânsito desse objeto se dará às 2 horas e 8 minutos. Você vai se posicionar de novo para o ponto cardeal norte, só que agora a altura desse objeto no horário do trânsito é 32 graus, não 36. Como você está mais ao sul, se estiver em São Paulo, em relação a Belo Horizonte, você tem uma altura menor desse objeto. Exatamente a diferença de latitude entre Belo Horizonte e São Paulo. Outros horários eu computei aqui, sempre utilizando o estelário. Dia 7 de agosto, trânsito 1 hora e 41. Dia 14 de agosto, trânsito 1 hora e 13 minutos. Caso você esteja mais ao norte, por exemplo, Recife, você estará mais favorecido. Como esse objeto está no hemisfério celeste norte, quem vive mais ao norte tem a visão mais favorecida desse objeto. Ele estará mais alto no céu no horário do trânsito, o que melhora a qualidade da visualização. Aqui nós teríamos, no caso de Recife, a altura no horário do trânsito é 47 graus, de novo a diferença de latitude entre os pontos de observação. E os horários seriam os seguintes: no dia 31 de julho, 1 hora e 21 minutos, 7 de agosto, 0 horas e 54 minutos, 14 de agosto, 0 horas e 26 minutos. Sempre com telescópios de boa qualidade, abertura acima de 20 centímetros. 20 centímetros já serviria, acima de 20 centímetros melhor ainda. Para quem vive mais ao norte, privilégio para localizar e visualizar esse objeto. E ainda para aqueles que são mais treinados no uso de telescópios, coloquei a carta celeste com a visualização do quinteto de Stefan, e aqui ele está assinalado nesta imagem pela elipse amarela que eu coloquei aí. Aqui vocês veem as declinações, 10 graus, 20 graus, 30 graus, e aqui a ascensão reta, 22 horas, 23 horas. Essas coordenadas, que a gente chama de coordenadas equatoriais celestes, elas são análogas às latitudes e longitudes na Terra. A declinação tem uma analogia com a latitude e a ascensão reta tem uma analogia com a longitude. Quanto ao tamanho do campo visual mostrado pela imagem do quinteto de Stefan, o tamanho que temos é 7 minutos de grau na diagonal. Isso significa que nesta direção você tem 7 minutos. Mas o que significa isso em termos de visualização? Ora, em imagem mostrada em outro vídeo, vocês que estão acompanhando o canal sabem qual é o vídeo anterior, sobre o primeiro campo profundo do telescópio espacial James Webb, eu expliquei como que funcionam essas medidas e no caso específico nós estávamos sempre utilizando uma moeda de 10 centavos como fator de visualização. Então se você pegar uma moeda de 10 centavos e colocar a distância de 10 metros, o ângulo representado por essa moeda, a 10 metros de distância, é o ângulo que corresponde a 7 minutos de grau, é o tamanho aparente do campo desta imagem do telescópio espacial. Continuando o que fizemos em outro vídeo, é interessante comparar esse tamanho com o tamanho do disco lunar, ao qual nós estamos acostumados. Esta imagem do James Webb representará um pouco mais de 1/5 do tamanho aparente do disco lunar. Vejam, se eu colocá-la aqui, teremos essa dimensão, uma vez, duas, três, quatro. Se eu tentar colocar mais uma vez, ultrapassa um pouco o tamanho do disco aparente, portanto, ficamos com 4 e um pouquinho mais para completar a imagem. Por isso eu disse que é um pouco mais do que 1/5 do tamanho do disco aparente da Lua.
e é a imagem com maior campo aparente liberada até agora pelo James Webb. Foram utilizados 1000 arquivos de imagem para compor essa figura. Quando as faixas de comprimento de onda observadas, lembremos que quando você passa a luz por um prisma, ela sofre um processo de refração e no prisma esse processo resulta na separação da luz nos seus vários comprimentos de onda, formando o que nós chamamos de um espectro contínuo. Nós somos capazes de perceber com a nossa visão uma parte desse espectro, chamamos de visível, que vai do violeta ao vermelho, crescendo o comprimento de onda nesse sentido, para a direita. Os maiores comprimentos de onda, portanto, são do vermelho, os menores do violeta, e a frequência vai no sentido oposto, cresce da direita para a esquerda. Comprimentos de onda maiores do que o vermelho caracterizam uma faixa do espectro que chamamos de infravermelho. Comprimentos de onda menores do que o violeta caracterizam uma outra faixa que chamamos ultravioleta. Isso não se limita a essas faixas, o comprimento de onda pode crescer ainda mais, chegando à faixa que chamamos de microonda, crescendo ainda mais faixa de rádio, decrescendo para além do ultravioleta temos os raios X, comprimentos de onda ainda menores caracterizam a faixa chamada de raios gama. Todas essas faixas do espectro são emitidas por objetos celestes e fornecem informações importantes para a compreensão desses objetos. Por isso, o uso de telescópios que captam essas diferentes faixas nos ajuda a compreender o cosmos. E melhor ainda quando eles estão situados além da atmosfera, porque a atmosfera pode bloquear ou dispersar uma parte importante dessas faixas do espectro, e quando esses telescópios estão colocados no espaço, essa perturbação atmosférica não acontece. As informações que chegam por essas ondas podem ser captadas e apreendidas com muito mais perfeição e clareza. Nesta imagem, nós temos as faixas do espectro que foram estudadas pelo telescópio Hubble e pelo Spitzer. O Spitzer tinha a capacidade de perceber uma faixa do infravermelho de comprimentos de onda maiores, quase chegando na faixa das microondas. O telescópio Hubble trabalhou com o visível, mas também com uma pequena parte da faixa ultravioleta e outra pequena parte da faixa do infravermelho. Faltava essa lacuna, o infravermelho quase já no visível até o infravermelho intermediário. É importante nós sabermos os números que caracterizam esses comprimentos de onda, porque isso vai fazer diferença para compreendermos o que cada imagem vai mostrar para nós. Os números que estão aqui são na unidade nanômetro. 10 a menos 9 metros, 1 bilionésimo de metro. O Hubble trabalhou de 90 a 2.500 nanômetros. Mas o que significa isso? Comparando com o visível abarca a faixa de 400 até 700 nanômetros, aproximadamente 750. O James Webb vai trabalhar com a faixa de 600 a 28.500 nanômetros. Então ele vai pegar aqui uma faixa do visível, do vermelho, e vai se aprofundar na região do infravermelho. E o Spitzer trabalhou com 3.000 a 160.000 nanômetros. Vamos ver a expressão dessas faixas em outra unidade que está sendo utilizada frequentemente na divulgação das imagens do James Webb. Nesta imagem, vocês estão vendo a faixa de comprimentos de onda do visível expresso nesta unidade, micrômetro. Esta é a letra grega mi, representa 10 a menos 6, ou seja, 1 milionésimo de metro. E nesta unidade a expressão dos comprimentos de onda do visível fica assim, de 0,4 a 0,75 micrômetros. O telescópio Hubble trabalhou entre 0,09 e 2,5 micrômetros. E o James Webb entre 0,6 e 28,5 micrômetros. Quando você vira as imagens do James Webb, frequentemente vai aparecer a expressão micron. Nós não utilizamos mais no Brasil essa expressão, mas nos Estados Unidos ela costuma ser utilizada. É exatamente o micrômetro
o que se recomenda é que seja usada esta unidade e não o micron. Esta imagem diretamente da documentação do James Webb nos mostra os instrumentos que estão sendo utilizados, essencialmente 3 instrumentos na faixa do infravermelho próximo, que vai de 0,6 a 5 micrômetros, na verdade de 0,75 a 5 micrômetros, mas ele pega o 0,6 a 0,75, que ainda é visível. E este instrumento que trabalha na faixa do infravermelho médio, intermediário, que vai de 5 micrômetros até aquele limite de 28,5 aproximadamente, com o qual o James Webb está trabalhando. Este quadro ainda revela algumas das razões que explicam o uso da faixa do infravermelho para o estudo dos objetos celestes. Nessa região do infravermelho próximo, que nós temos aqui, a documentação da NASA destaca que nessa faixa é possível estudar estrelas vermelhas que são mais frias. Por outro lado, a poeira interestelar é transparente ao infravermelho nessa faixa. Portanto, ao estudarmos os objetos nessa faixa, conseguimos enxergar fenômenos e objetos que estavam ocultos para nós na faixa do visível, porque o visível era bloqueado por essa poeira. Por outro lado, a faixa do infravermelho intermediário permite um estudo mais aprofundado de planetas, cometas e asteroides que emitem preferencialmente nessa faixa, ao invés do visível. Da mesma maneira, poeira interestelar aquecida pela luz das estrelas, essa poeira se revela um pouco mais nesta faixa do infravermelho intermediário, e os discos protoplanetários, que são formações que precedem a formação de planetas em torno de estrelas. Esta imagem mostra inicialmente uma região fotografada pelo telescópio Hubble na faixa do visível, que eles chamam de optical. Ele mostra para nós a transição para a imagem feita pelo Hubble da mesma área, mas desta vez captando a faixa do infravermelho próximo, com a qual o Hubble trabalhava. Vejam como as regiões que estavam obscurecidas pela poeira se tornam subitamente visíveis na visão do infravermelho. É impressionante a transição, né? E observem novamente, fixem o olhar em alguma região, qualquer região dessa imagem, e vejam a transição da visão com a luz visível para a visualização com o infravermelho próximo que o Hubble captava. Quando você trabalha com observação de objetos celestes ao telescópio, é comum utilizarmos filtros que vão destacar alguns aspectos em detrimento de outros para facilitar a compreensão do que você está observando. Então vou mostrar para vocês alguns filtros que eu utilizo quando faço observação, para vocês compreenderem um pouco o que vai acontecer com o telescópio espacial, que vai se valer de um recurso parecido. Estes filtros que eu estou mostrando têm uma numeração chamada numeração de Raten, e alguns aspectos técnicos eu vou deixar na tela para aqueles que tiverem interesse. Mas o curioso é você ver o efeito deles. Este é o amarelo claro, número 8. Tá? Vejam só, dá para vocês verem, né? Ele altera muito pouco o que vocês estão vendo. Tá? Fica aqui a curiosidade. De como ele funciona. Trabalho também com o número 21, que é um alaranjado. Vejam aqui. Trabalho também com o número 38A, um azul escuro. Vejam só. Os aspectos técnicos eu estou colocando aí ao lado. Número 56, é um verde. E este 96 é densidade neutra. Este eu uso para fazer, por exemplo, a observação da Lua. Ele faz um corte no mesmo percentual de todos os comprimentos de onda, então não altera a cor, mas diminui o brilho. Quando você observa a Lua com um telescópio de abertura superior a 10 centímetros, mesmo 10 centímetros já incomoda. O brilho
é tão forte que você não consegue olhar bem e nem consegue distinguir bem os detalhes lunares. Portanto, você usa um filtro que é para atenuar esse brilho. É este que eu estou mostrando. Observe que no momento em que eu coloco o filtro na imagem, o software do computador tenta reequilibrar a imagem e parece que volta a algo parecido com o que era o natural. O software tenta restaurar a imagem original, mas no momento em que eu coloco, você percebe a alteração provocada pelo filtro. Vamos então ver como que esta ideia de filtros se aplica ao telescópio espacial James Webb. Nesta imagem do quinteto de Stefan, você vai perceber que na parte de baixo existe uma marcação, uma indicação de filtros. Vamos ver mais de perto essa ideia. Trata-se dos filtros da câmara do infravermelho próximo e da câmara do instrumento do infravermelho intermediário ou médio. A denominação desses filtros se faz pela letra F, seguida de uma numeração e de uma letra. De que se trata exatamente isso? Qual que é o significado? Vamos investigar. Aqui nós temos um gráfico com aspecto técnico que é fácil de compreender, apesar da estranheza inicial. Aqui você tem o comprimento de onda. Como é uma documentação da NASA, esse comprimento está em microns. Já expliquei que o correto seria micrômetros, milionésimo de metro ou milésimo de milímetro. E o que temos no eixo vertical? Quando a onda eletromagnética incide sobre o filtro, uma parte é bloqueada e outra é transmitida, atravessa o filtro. É essa fração transmitida que é indicada no eixo vertical. Portanto, por exemplo, vejamos o filtro designado por F356W. A curva de transmissão dele é essa linha que eu estou indicando aqui, com a área amarelada. O gráfico usou essa indicação visual para melhorar a identificação da curva. O que nós temos aqui? Nós temos que esse filtro ele permite a passagem de ondas eletromagnéticas entre este comprimento de onda e este, que correspondem a, no eixo lá embaixo, 3,1 micrômetros e, no final, 4,1 micrômetros. Este filtro permite passagem de ondas eletromagnéticas nesta faixa de comprimentos de onda, entre 3,1 e 4,1 micrômetros, e é centrado em 3,6 micrômetros. Existe uma maneira técnica de você definir o centro dessa faixa de transmissão do filtro. Este número que está colocado aqui, dividido por 100, vai dar o centro dessa faixa em micrômetros. Então você veja que 3,56 corresponde a mais ou menos essa posição aproximadamente central em relação à distribuição da energia transmitida por esse filtro. Os outros filtros vão ter comportamento semelhante e você vai sempre encontrar, portanto, neste número que designa o filtro, o centro da faixa de comprimento de onda cuja transmissão esse filtro específico permite. Outro detalhe destes filtros que podemos compreender melhor é essa designação de letra que vem após o número. Você vê que temos aqui W, M, N. Essa designação vem das palavras inglesas, dos adjetivos em inglês wide, W, o M, medium e o N, narrow. Wide, largo, medium, médio, narrow, estreito. Vejam, isso é fácil de perceber porque os filtros que têm a designação W têm uma faixa de transmissão bastante larga. Já aqueles que têm a letra M têm uma faixa de transmissão mais estreita, e aqueles que têm a letra N, você veja que são filtros que têm uma faixa de transmissão muito estreita. Existe até uma forma técnica de determinar essa largura da faixa de transmissão, consiste essencialmente em você dividir o comprimento de onda central da faixa de transmissão daquele filtro
por exemplo, aqui 3,56, por uma medida da largura da faixa de transmissão. Não é você pegar simplesmente os valores extremos aqui de comprimento de onda, existe uma forma mais técnica de determinar essa largura, mas quando você faz essa divisão, no caso dos filtros com a letra W do telescópio espacial, esse número vai ser 4. No caso dos que têm a designação da letra M, será 10. E no caso daqueles que têm a letra N, aproximadamente 100. São valores aproximados, mas que definem para a equipe técnica do James Webb quais são os filtros W, M e N, que serão utilizados conforme a necessidade, conforme a natureza da pesquisa que está sendo feita numa determinada imagem. Espero que agora tenha ficado mais claro do que se trata essa designação dos filtros do James Webb. Portanto, podemos remover nosso ponto de interrogação, não é mesmo? Aqui eu coloquei com um pouco mais de detalhe. Aqueles que têm um interesse mais técnico podem investigar melhor as características dos vários filtros com este gráfico que foi representado aqui. E o porquê dessas cores utilizadas nessa representação da transmissão dos filtros? Observem que aqui nós temos o comprimento de onda representado de 0,6 micrômetros até 5 micrômetros, que é aquela faixa do infravermelho próximo captado por um dos instrumentos do James Webb. Nós não enxergamos essa radiação, não enxergamos essas ondas, mas há uma tendência a fazer uma analogia dessa faixa que nos é invisível com aquilo que somos capazes de enxergar. Os menores comprimentos de onda da faixa visível, nós associamos a eles a cor violeta. Os maiores o vermelho e os intermediários as cores intermediárias. Aqui foi feito exatamente isso. Aos menores comprimentos de onda associou-se a cor violeta. À medida que o comprimento de onda crescia, foi se passando para as cores de maiores comprimentos de onda, chegando ao vermelho, que é o maior comprimento de onda que somos capazes de enxergar. Seria como se tentássemos imaginar como que nós veríamos essa faixa do infravermelho se fosse ela que fôssemos capazes de enxergar e não a faixa do visível. É uma tentativa de trazer para a nossa percepção aquilo que só é perceptível pelos instrumentos que foram construídos para esse fim. Portanto, quando vemos uma imagem como essa, é importante sabermos que filtros foram utilizados e as cores que foram associadas a eles. Neste caso, nós temos a indicação dos filtros, todos eles fazem parte daquele gráfico que vocês viram antes, e as cores que foram atribuídas às imagens que eles produziram. Por exemplo, os filtros associados a 0,9 micrômetros e 1,50 micrômetros receberam a cor azul. Então eles produziram uma imagem e essa imagem foi tingida, foi associada à cor azul, conforme representado por essa cor que é fornecida com a imagem do James Webb. Este filtro foi associado à cor verde, esse filtro centrado em 2,77 micrômetros ao amarelo e estes dois ao vermelho. E também foram utilizados para compor essa imagem os dados obtidos com dois filtros da parte intermediária, 7,70 e 10 micrômetros, com estas cores associadas a eles. Portanto, as cores dessa imagem foram produzidas por uma escolha que foi feita pelos técnicos associados ao grupo de pesquisa do James Webb, e essa escolha é arbitrária. Ela obedece a critérios técnicos e até mesmo a critérios estéticos, já que essas imagens elas têm também a intenção de causar um impacto, causar um interesse. Há um aspecto também de divulgação científica, de atração do interesse do público para o trabalho que está sendo feito agora. Então, até mesmo a estética entra um pouco na escolha que se faz das cores associadas a cada filtro que produziu essa imagem. Vamos à identificação dos objetos do quinteto de Stefan. A sigla NGC
é a abreviatura para New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars. Quando esse catálogo foi criado, no século XIX, não havia a ideia de que muitas das nebulosas observadas eram galáxias. A ideia de galáxias semelhantes à nossa, a própria ideia de nossa galáxia é do século XX, né? E a compreensão de que havia outras galáxias é mais ou menos da década de 1930. Por isso, esse catálogo não contém a expressão galáxias, que são o que estamos vendo agora. Esses números são uma numeração que indicam a posição do objeto nessa listagem, nesse catálogo de nebulosas e aglomerados de estrelas que foi feito no século XIX, foi complementado no século XX. Vamos identificá-las uma por uma. Esta é a galáxia NGC 7317. As 18A e 18B estão em processo de colisão, por isso você quase as vê como se fosse um único objeto, mas nessa imagem a distinção é muito clara. Aqui está a 7319 e finalmente a 7320. Logo veremos que, apesar da proximidade visual, a 20 está muito mais próxima de nós do que os demais objetos, do que as demais galáxias. Este conjunto, formado pela 17, 18A, 18B e 19, está a 290 milhões de anos-luz, enquanto que a 7320 está a apenas 40 milhões de anos-luz. Essa diferença é tão importante que vai ser representada por uma visualização espacial a seguir. Um aprendizado interessante que nós podemos ter sobre a disposição espacial do quinteto de Stefano. A imagem, vocês já conhecem de sobra, é uma projeção bidimensional, uma projeção na esfera celeste, na abóbada celeste, das posições desses objetos que compõem o quinteto de Stefano, as 5 galáxias já mencionadas. Pela ordem, nós temos o seguinte: aqui embaixo a 17, NGC 7317, representada por essa esfera cinza, 18A e 18B, por essas duas esferas próximas, 19, aqui, e a 20, representada por essa outra esfera. Então esse é o ponto de vista do observador que está na Terra. Vamos imaginar que primeiro ele se afaste desse sistema numa linha perpendicular à tela na sua direção, na direção de você que está observando. Você está fora da Terra, você vai se afastar dela agora. Tá? Então, com esse efeito de zoom, é como se eu estivesse me afastando. E agora eu vou fazer um direcionamento da nave espacial que me permita enxergar as diferentes distâncias a que esses objetos estão da Terra, do nosso sistema solar. Vamos ver. Então vamos procurar fazer o deslocamento. Observem. Eu estou mudando a minha posição de forma a perceber a distribuição espacial desse sistema a que nós não temos acesso normalmente. Então vejam, aqui está a posição da Terra. Agora nós temos esse objeto 7320, que é o mais próximo, e vamos dar um zoom fixado na posição terrestre para enxergar os próximos objetos, os objetos restantes. Agora, aqui estão. Agora sim, eles estão aparecendo na tela, eu vou afastá-los um pouco. Então, essa é a posição espacial deles em termos de distância em relação ao nosso planeta, ao nosso sistema solar. Girando um pouquinho. Este aqui seria o plano que contém a nossa posição aqui na Terra. E agora, espero que tenha ficado mais claro para vocês a disposição desses objetos. Então é claro que aquela visualização que nós temos é decorrência da orientação desses objetos em relação a nós no espaço. Então,
brincando um pouquinho mais. Aqui eu estou retornando à nossa posição original. Um pouquinho mais. E agora, me aproximando novamente para voltarmos àquela configuração inicial que foi mostrada. Mas agora fica claro para vocês que a posição desses objetos tem uma distribuição espacial, de modo que este aqui, o 7320, é muito mais próximo de nós do que os demais. Com essa visualização que eu fiz, espero ter deixado isso claro. Bem, chegou a hora de apreciarmos a grandiosidade dessa imagem, cujos dados técnicos irão aparecer para vocês em alguns momentos desta visualização. Reparem, por exemplo, além dos detalhes já mencionados, de que aqui temos duas galáxias, esta aqui está mergulhando em relação às outras, e estes núcleos estão realmente próximos um do outro. Observem aqui esta cauda, parece uma cauda, né, de material que inclui gás e estrelas, com toda certeza, que está sendo arremessada por efeitos gravitacionais desse processo de colisão, de imersão que essas galáxias estão sofrendo. E nós podemos observar isso em aumento, graças à tecnologia da produção dessa imagem. Então vejam aqui, né, você percebe claramente a presença aqui de estrelas, né, que estão deixando esta galáxia. Voltando à imagem original, observem esta formação de cor avermelhada, até dourada em alguns aspectos. Vamos vê-la mais de perto. Trata-se do fenômeno de formação de ondas de choque justamente provocado pela colisão dessas galáxias. Você tem materiais de uma galáxia e de outra se aproximando e se encontrando com velocidades distintas, com pressões distintas, densidades distintas. Isso provoca uma perturbação enorme nesse material, com a emissão de radiação em vários comprimentos de onda, mas que aqui foram destacadas na faixa do infravermelho. Observe que essa imagem é uma composição de infravermelho próximo com infravermelho intermediário. Foi uma opção dos técnicos para reforçar a visualização de alguns aspectos. Neste caso particular, visualização das ondas de choque com ênfase na parte intermediária do infravermelho. E foram usadas as cores, que já foram indicadas em imagem anterior, para destacar esse fenômeno e, ao mesmo tempo, dar-lhe um apelo estético visual impressionante. Nesta visualização, destaco ainda a presença de várias estrelas no campo, mas vejam, essas estrelas estão muito próximas de nós. Trata-se de estrelas que estão como se estivesse quase que no nosso nariz, na ponta do nariz, e em comparação com a distância dessas galáxias que estariam a quilômetros e quilômetros de distância, em comparação com essas estrelas que nós estamos vendo aqui praticamente na ponta do nariz. Ainda vale a pena ver como que é rico o uso dos filtros nessa foto. Por exemplo, esta faixa aqui é claramente poeira da galáxia, poeira normal da composição da galáxia, no caso desta aqui. Por outro lado, essa coloração vermelha e dourada é resultante da onda de choque entre os materiais das duas galáxias, ou das três. Percebe-se claramente a diferença, e isso foi possível por causa do uso inteligente dos filtros do James Webb. Vamos agora dar uma olhada na galáxia mais próxima, a NGC 7320. Vejam a diferença de qualidade de visualização dessa galáxia. Vamos nos aproximar um pouco. É possível perceber milhares, talvez
dezenas de milhares de estrelas que foram individualizadas nessa galáxia. Esses pontinhos são estrelas, é perfeitamente possível percebê-los, é possível dar um zoom ainda mais amplo e fica clara a presença dessas dezenas de milhares de estrelas que foram identificadas nessa foto, de uma galáxia a 40 milhões de anos-luz de distância. E, observando bem, vocês verão alguns pontinhos vermelhos com um certo destaque, que são justamente estrelas já na fase final da sua existência, quando se tornam gigantes vermelhas. É o destino, por exemplo, do nosso Sol, daqui a alguns bilhões de anos. E elas emitem preferencialmente na faixa do infravermelho, porque são estrelas mais frias. Então fica mais fácil perceber a presença dessas estrelas mais velhas com a visualização no infravermelho, como foi feito aqui. Espetacular essa visualização. Espetacular imagem. Finalizando o exame amplo dessa imagem, você vai perceber a presença de galáxias no campo mais profundo dessa visualização. Por exemplo, vejam esta. Olhem. Que fantástico. Olha que fantástico. Não dá para a gente... É difícil manter uma posição apenas técnica ao analisar essas imagens. É impressionante. Voltando mais um pouco, é claro que você pode, através do link que se encontra na descrição, fazer a sua própria análise deste maravilhoso campo apresentado pela imagem que o James Webb fez do quinteto de Stefan, que acabamos de ver. Mais uma aqui para encerrar essa visualização ampla do campo. O que eu mostrei até agora foi uma visão ampla da imagem do quinteto de Stefan, mas alguns aspectos particulares foram estudados pelos analistas dessas imagens, e um deles que merece destaque é aquele feito no núcleo ativo da galáxia NGC 7319. O que se percebe é que ali existe um buraco negro com características bem marcantes e que vamos explicar agora. O buraco negro consiste de uma concentração de massa de densidade elevadíssima, em torno da qual começa a fluir um material que está sendo atraído gravitacionalmente para esse buraco negro. Nesse movimento em que ele vai fluindo, caindo em direção ao buraco negro, mas no movimento espiral, existem processos muito energéticos, especialmente ao atrito que ocorre entre esse material que vai girando. Isso aquece esse material a temperaturas elevadíssimas e provoca a emissão de raios-x e de outras radiações de várias naturezas, de vários comprimentos de onda. Esse processo inclui até a formação de jatos extremamente velozes e energéticos que podem emergir em várias direções, especialmente em direções polares, para cima e para baixo, em relação ao buraco negro. Isso é perceptível na imagem que eu vou mostrar a seguir. Aqui está a imagem do quinteto de Stefan, com destaque para o núcleo da galáxia 7319. Este círculo mostra a região logo em torno do buraco negro, a região do material que está caindo em direção ao buraco negro em forma espiral, e essa região mostra uma parte dos jatos de altíssima velocidade que emanam desse material que está caindo em direção ao buraco negro. Uma ampliação, aqui mostra essa região em detalhe, e o que se vê aqui também é o espectro feito com os instrumentos do James Webb do material do jato e do material que está envolvendo o buraco negro. Por exemplo, no material que envolve o buraco negro, se percebe a presença de picos de emissão, de um espectro de emissão, que indicam a presença de silicatos
Isso significa que em torno do buraco negro existe material que tem composição semelhante à areia de praia. Mas, pelo comprimento de onda em que está sendo investigada a presença desse material, e por essa faixa de comprimento de ondas ter atravessado o material de poeira que está à frente, é possível inferir que esses grãos de areia, entre aspas, são muito menores do que aqueles das areias de praia a que estamos acostumados. Toda essa informação vem da análise da radiação infravermelha, das ondas eletromagnéticas no infravermelho que estão sendo investigadas nessas imagens do James Webb. E no espectro superior, você tem uma análise do material que compõe os jatos que estão sendo expelidos para fora desse material, dessa formação em torno do buraco negro, e você percebe a presença de vários elementos conhecidos, ferro, argônio, neônio, sempre pelas linhas do espectro de emissão que aparece aqui, enxofre, neônio, oxigênio. Outro detalhe interessante sobre essa análise é que, pelas linhas observadas, é possível identificar a presença desses elementos em vários graus de ionização. Isso permite inferir as condições em que esse fluxo, esses jatos, foram formados, condições de temperatura, pressão e outros dados importantes para se entender a formação desses jatos na periferia dos buracos negros. A formação desses jatos no processo de queda de material em direção aos buracos negros. Finalmente chegou a hora de sabermos que história é essa de que o Quinteto de Stefan foi personagem de filme. Trata-se de uma obra-prima, um clássico dos clássicos do cinema, que está aí na tela, A Felicidade Não Se Compra, a direção do Frank Capra. O filme foi lançado em 1946 e é um clássico do cinema absoluto. E o que acontece nele? Bem, logo aos 2 minutos de filme, temos uma sequência interessantíssima da qual vocês vão ver uma pequena parte. Hello, Joseph. Trouble? Looks like we'll have to send someone down. A lot of people asking for help for a man named George Bailey. George Bailey? Yes, tonight's his crucial night, you're right. Bom, é no mínimo exótico, não é mesmo? Aí está a imagem, uma foto que eu fiz da exibição no meu computador desse trecho do filme, em que aparece a parte do céu que foi utilizada para representar o diálogo entre dois anjos, o anjo Joseph, e o anjo Senior. É assim que aparece na galeria de personagens da Prime Video. Eu diria que seria um arcanjo, ou talvez um anjo supervisor, algo assim. Bom, como que isso se encaixa no Quinteto de Stefan? Vejamos. Aqui eu coloquei uma foto que localizei, possivelmente a foto que teria sido utilizada por Frank Capra para fazer a figuração de seus personagens angelicais no filme. Em seguida, nós fizemos um giro dessa imagem. Veja, eu girei a imagem 90 graus no sentido horário para procurar um encaixe melhor com a imagem do James Webb. A seguir, eu diminuí apenas essa imagem, da foto antiga, e coloquei a imagem do James Webb ao lado para que vocês possam comparar que se trata realmente do mesmo objeto, só que são imagens feitas aqui com luz visível, aqui com infravermelho, da forma que foi explicado nesse vídeo, mas é possível você já perceber a identificação dos objetos. Muito bem. Voltemos à representação da foto original. Vejam, né? Coloquei na posição em que estava para ajustar a foto de James Webb. Então, volto agora ao tamanho comparativo com o do filme. Vou girar 90 graus no sentido anti-horário e, mais uma vez, 90 graus no sentido anti-horário. Portanto, eu fiz um giro de 180 graus no sentido anti-horário. Para quê? Para
colocar essa imagem, essa foto que localizei, em consonância com a imagem do filme. E agora vocês veem que a posição foi acertada. Nós temos aqui exatamente a figuração dos objetos do quinteto de Stefan da forma como aparece no filme A Felicidade Não Se Compra. E aqui nós podemos então identificar os objetos. As galáxias NGC 7318A e 7318b configuraram o anjo sênior, o anjo supervisor. E a galáxia NGC 7320, aquela que é mais próxima de nós, foi utilizada para representar o anjo José ou Joseph. Portanto, realmente, o quinteto de Stefan esteve presente no filme e representou não só um personagem, mas dois personagens do filme, como vocês viram agora. Bom, isso conclui o que julguei interessante trazer para vocês sobre o quinteto de Stefan, que foi objeto das observações do James Webb neste primeiro release, nessa primeira liberação de imagens que nós tivemos a partir do dia 12 de julho de 2022. Bem, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, muitas informações interessantes, um pouco de física a partir das imagens do James Webb. Era o que eu pretendia mostrar para vocês. Não deixem de dar o like nesse vídeo, fazer os seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E comente, diga o que você achou, se ficou alguma dúvida, sugestões para outros vídeos. É um prazer estar com vocês falando das maravilhas deste momento que estamos vivendo na história da ciência. O objetivo deste canal é justamente compartilhar com vocês um pouco de física, de matemática, de ciências em geral e de história da ciência. E neste momento, o James Webb está fazendo história e todos os cientistas, os grupos de pesquisa que estão em torno desse trabalho, estão construindo um momento maravilhoso para a história da ciência e nós não podemos deixar de acompanhar todo esse processo. Portanto, fique com o nosso canal, acompanhe os nossos lançamentos, porque muita coisa bonita vai vir ainda pela frente. E não se esqueça, neste canal, a ciência é a nossa meta e a educação é o caminho. Até o próximo vídeo!